Bom dia, pessoal, mais uma vez. É um prazer enorme estar com vocês para mais esse workshop. Hoje a gente vai falar aí sobre boas práticas para gerenciamento de endpoint. E comigo aqui o Fernando e a Stephanie para nos ajudar aí a desmistificar e dar algumas dicas sobre boas práticas para gerenciamento. Bem-vindos, Fernando e Stephanie. Obrigado, Tony. Bom dia, pessoal. Bom dia de novo, pessoal. Então, vamos lá. Bom, a dinâmica hoje vai ser mais rápida, né? Que a gente vai dar só alguns pontos aqui sobre as boas práticas. A gente vai deixar para o final uma ferramenta nova que faz pouquíssimas horas que foi lançada, então está bem fresca. A gente vai mostrar um pouquinho da cara dela para vocês, voltado a endpoints também, para ampliar aí o leque de opções que vocês podem ter para controles e a parte de segurança. Bom, caso tenham dúvidas, por favor, utilizem lá o item de pesquisas. A gente vai estar com o chat aqui, eu vou acompanhar também, junto com o Fernando e a Stephanie, para ir respondendo as dúvidas que vierem a surgir pelo caminho. Então, vamos começar aqui um pouco falando da nossa apresentação, deixando aqui os nossos contatos, tá? Para caso alguém queira, como é muito de costume, a gente receber depois dos webinars alguns pedidos de ajuda, um melhor entendimento sobre as ferramentas, deixando aqui os nossos contatos para facilitar. Então, você pode escolher se quer falar com Fernanda, a Stephanie ou comigo para tirar as dúvidas. Então, vamos começar? Todo mundo pronto? Antes de avançar aqui, todos estão ouvindo o meu áudio, as câmeras estão aparecendo aí, tá tudo certinho? Se alguém tiver fora a gente que está participando aqui como apresentador, puder avisar aí. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos falar. O que a gente separou hoje aqui para vocês? Então, a gente tem 4 tópicos importantíssimos, né? Sobre quais são os principais desafios para o gerenciamento de endpoints, principalmente os endpoints de home, apesar aí de haver algumas empresas voltando, né, para o escritório ou adotando o modo híbrido, ainda é um desafio gerenciar esses endpoints que estão em home. Então, os usuários em casa trabalhando. Então, algumas empresas voltaram, porém a grande maioria está adotando o modo híbrido e mantendo os seus funcionários, aqueles que podem, em casa trabalhando para garantir aí uma segurança maior. Um outro ponto importante é como manter o ambiente seguro, atualizado e sem vulnerabilidades. Então, como a gente consegue fazer isso? E lembrando ainda mais um pouco desse fator, né, reforçando que são os endpoints que estão em home. Então, a gente vai falar sobre esses pontos também. E aí também, né, os principais pontos para quem quer começar a implantar de forma fácil, né, a questão do hardening de endpoints. Por que é importante, né, adotar essas práticas de hardening para os endpoints? O que isso agrega para a gente? O que vai ajudar e melhor, né? O que vai reduzir aí de risco para o nosso ambiente? E por último, a gente vai falar aí como configurar políticas de DLP e endpoints de forma descomplicada e funcional. Aqui é o nosso... Já falar um pouco da ferramenta nova que acabou de lançar aí na última semana. Então, a gente vai mostrar ela para vocês funcionando. Então, dando sequência aqui, um dos principais desafios que a gente tem no gerenciamento de endpoints em home é a questão do acesso remoto, de forma segura, a esses endpoints. Então, ele está remoto da empresa, não está conectado por uma VPN, em muitos casos, ou se está, né? Como é que a gente consegue garantir o acesso ao suporte a esses recursos de uma forma segura, né? Então, a gente acaba vendo muito nas conversas que a gente tem aí com o pessoal, utilizando várias soluções para fazer o acesso remoto, soluções free, outras pagas. Porém, a gente tem a questão da vulnerabilidade que essas soluções podem deixar aí como brecha de segurança. Então, como é que a gente faz esse acesso de forma segura, né? Esse acesso remoto segura, a questão de consentimento do usuário, a gente está falando aí de LGPD também, como é que a gente controla isso e tem esse suporte? E um outro desafio, né, que é muito comum, é a questão do suporte multiplataforma. Então, eu preciso fazer um acesso remoto, ou preciso aplicar um patch, checar vulnerabilidades, mas a ferramenta que eu tenho, ela só trabalha com uma determinada plataforma, ou ela trabalha com Windows, ou com Linux,
ou com o Mac, ainda mais se alguém tiver o Mac no ambiente. Então, como é que a gente desenrola, né? Vence esses desafios de ter um ambiente multiplataforma e conseguir dar o suporte para ele de uma forma simplificada. Como é que a gente faz isso? E aí, entrando já propriamente dito no assunto, né? A questão dos patches e vulnerabilidades, que também precisam aí atender todas as plataformas. E muito mais do que isso, né? O Fernando vai mostrar daqui a pouco para a gente. A questão também ter suporte a aplicações de terceiros. Não basta apenas atualizar, manter o ambiente, sistema operacional atualizado. Se eu tiver um navegador desatualizado, pode ser uma brecha de segurança. Outro ponto, a questão de manter os compliances de software. Quanto eu tenho adquirido, quanto eu estou utilizando. Será que alguém está utilizando uma aplicação aqui que não deveria? É um software proibido para a minha organização? O gerenciamento dessas licenças. Então, a gente vai abordar esses aspectos também aqui dentro da nossa apresentação. E aí, a gente entra num ponto do porquê e qual é a importância do gerenciamento unificado de endpoints, né? Uma solução OEM. Que aí eu concentro, né, numa solução OEM, como o próprio nome já diz aí, né, um gerenciamento unificado. Eu tenho o meu gerenciamento de patches, o deploy de softwares, gerenciamento de ativos, deploy de OS, aplicação de configurações, controle remoto, gerenciamento de dispositivos mobile também, aqui dentro. A parte de questão de segurança, onde a Stephanie vai comentar um pouco para a gente aí sobre o controle de acesso a aplicações, a parte de hardware para navegadores. Então, como é que a gente consegue, né? A gente precisa ter isso. Porque não adianta, como a gente comentou, imagina eu ter todo esse portfólio aqui para cada uma das plataformas que a gente trabalha na empresa. Então, para Linux, eu vou trabalhar com uma ferramenta. Para Windows, outra. E para Mac, outra. Então, imagina como que seria a administração, né? O trabalho que daria isso. Então, aqui uma forma da gente descomplicar esse atendimento, esse suporte, é tendo uma solução unificada. Então, a gente vai mostrar como a gente consegue atender e ajudar vocês com esses pontos, garantindo, assim, um ambiente mais seguro, né, contra as ameaças e integrado em uma única solução. E aí, o porquê da solução UEM, né? Isso aqui eu vou passar bem rápido aqui nesses pontos. Então, você tem aí a possibilidade de automatizar instalações de patches, a questão de gerenciamento de ativos, né, de administrar, medir softwares, um ponto importante, saber quem está utilizando e o quanto está utilizando. Não adianta eu aplicar uma licença de uma solução cara, um Adobe, um AutoCAD, por exemplo, e você vê que a pessoa usou uma única vez e não está utilizando mais. Então, a gente precisa ter informações sobre o quanto está utilizando essas soluções. E, claro, né, saber se o software é proibido para a organização e criar gatilhos para remover ele do ambiente de uma forma automatizada, sem a necessidade de uma intervenção humana. A instalação de softwares, né, de forma remota e até mesmo criando um marketplace, onde o próprio usuário pode instalar softwares de acordo com o perfil que ele possui, né, do grupo dele. Então, você pode criar vários marketplaces de acordo com os departamentos. Então, quem é do administrativo tem uma cartela de produtos, quem é do suporte tem outra, quem é do RH vai ter outra visualização. E aí eu reduzo também o quê? O meu tempo de utilizar o time de suporte para fazer esse tipo de serviço. Então, eu desonero aí o meu time de suporte e deixo somente o próprio usuário fazer ele de uma forma transparente e segura a instalação. Que a gente comentou anteriormente, né? A questão do controle remoto, acessar remotamente o ambiente, né? A estação de trabalho, mas não somente o acesso remoto. Aí eu tenho um System Tools aqui, onde eu posso transferir arquivos, checar eventos, ver registro da máquina. E se eu precisar fazer um acesso remoto, ainda com a possibilidade de fazer uma chamada de vídeo, né, ou um chat com a minha estação de trabalho. E, claro, gravar a sessão para fins de auditoria e ter aí o compliance com relação a essa parte de segurança. A parte de instalação de pacotes e serviços, né, como a gente já comentou, parte de atualização. E aí a gente entra aqui num ponto onde o Fernando vai
dar uma amostra para a gente sobre isso aqui na prática. Então, a gente vai falar aí um pouco sobre a importância da gestão de patches e vulnerabilidades, a questão de scan periódico de patch, base de dados de vulnerabilidade, update automático, definição de patches, bloqueio de atualizações e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida durante a administração. Vou passar para você aqui, Fernando, para você mostrar essa parte aí para os nossos participantes. Espera aí. Maravilha. Tá com você agora aí. Estou compartilhando aqui. Bom, todo mundo está conseguindo enxergar aqui a minha tela compartilhada? Tá visível aqui. Maravilha. Bom, como o Tony havia comentado, né? O que nós podemos fazer, né, para acabar com as vulnerabilidades, manter o ambiente sempre atualizado, né? E evitar, assim, problemas com invasão, né? Ambientes que não estão saudáveis. Então, pelo Desktop Central, vamos começar falando pela parte de vulnerabilidades. O Desktop Central ele possui um add-on chamado Endpoint Security, e que uma das funções presentes nele é o gerenciamento das vulnerabilidades do ambiente. Então, o que ele faz, né? A gente já havia explicado, né? O Desktop Central, após a instalação do agente nas máquinas clientes, né? Nos endpoints Mac, Linux ou Microsoft, ele faz um scan, né? E ele identifica não só os softwares que existem no ambiente e as atualizações pendentes, né? Fazer o gerenciamento das atualizações, mas ele também busca por vulnerabilidades, né? O add-on, né? Com a função do Endpoint Security, com a função de vulnerabilidades, ele busca todas as vulnerabilidades do ambiente. E com isso a gente consegue ter um controle, porque ele traz aqui todas as vulnerabilidades presentes, né? Que foram identificadas no seu ambiente, inclusive com um boletim, né? Do CSV, ele traz um link externo, né? Para poder verificar e fazer a correção. Ele traz a possibilidade, né, ele traz aqui os CVEs que foram detectados, e se caso houver, né, um fix, né, às vezes uma atualização, né, ele dá permissão de apenas marcar um checkbox e fazer o fix, né, corrigir. Ele mostra quais são os sistemas que estão vulneráveis no ambiente, né, então ele traz aqui uma lista dos sistemas que possuem a vulnerabilidade, e é possível aplicar, né, de forma rápida ou fazer a correção de forma rápida, né, ele, com os links externos que ele traz, né, é possível identificar, né, que ele traz as soluções de contorno para poder corrigir essas vulnerabilidades. E além dele trazer, né, por parte as vulnerabilidades, ele consegue ver por sistemas, né? Então, ele traz aqui os sistemas vulneráveis, né, que nós temos, né, nosso laboratório é pequeno, né, mas, por exemplo, temos 4 máquinas aqui vulneráveis, e através dessa análise por sistema, ele traz a quantidade de vulnerabilidades presentes em cada servidor ou cada desktop, né? Então, é possível verificar e até, né, marcar e fazer a correção, adicionar uma exceção. Então é possível fazer toda essa verificação através do Endpoint Security do Desktop Central, né? Além de CSV, ele traz, né, a parte de vulnerabilidade zero day, que são aquelas que são identificadas de última hora e precisa ser feita a correção o mais rápido possível. Algumas configurações, como o TLS 1.0 ou 1.1, que está habilitado em muitos ambientes, sendo possível também, né, além de verificar quais os sistemas têm essa vulnerabilidade nessa configuração,
que é um ponto de vulnerabilidade. Ele também traz a possibilidade de fazer a correção de forma rápida. Seria apenas marcar e efetuar o fix, né? Já está desabilitado, né? Daqui a pouco ele já atualiza, ele já vai desabilitar o TLS 1.1. Parte de softwares, né, que já estão desatualizados, né, que não tem mais nenhuma atualização, né, que já chegaram no tempo de vida deles. Ele traz também, e com o Desktop Center é possível criar um pacote para fazer a desinstalação desses softwares. Configurações de servidores web que são pontos de vulnerabilidades também, né, sendo possível ou adicionar exceção ou verificando, né, que no próprio Desktop Center ele traz a resolução, o que deve ser feito para corrigir essa vulnerabilidade. E uma auditoria de porta, para vocês poderem verificar o que está rodando, né, o que cada porta roda, né, qual o sistema, qual a aplicação que roda em determinadas portas. Essa é a parte do gerenciamento de vulnerabilidades, né? Então, obviamente, com ele isso ajuda aí muito a diminuir, né, as vulnerabilidades, corrigir várias vulnerabilidades e manter o ambiente sempre saudável, né? E além dessa parte de vulnerabilidades, né, como todos sabem, o Desktop Center ele faz a gestão de patches, tanto para Microsoft, Mac e Linux, e mais de 300 aplicações de terceiros, né, que seriam parte do Adobe, no Java, né, e entre outras. E como que a gente pode, né, para manter o ambiente sempre atualizado, de forma simples, né, para que não fique pendentes, né, as atualizações. A gente pode criar, né, uma automatização para instalação dos patches. Por exemplo, eu vou criar uma atualização para a Microsoft. Para vocês verem que é com poucos cliques para a gente resolver. Qual que é a severidade, né, das atualizações? Então, eu vou selecionar parte de segurança, todas as atualizações de segurança eu vou querer aplicar. Posso selecionar as políticas já prontas no ambiente, ou se for necessário eu posso criar, mas eu vou utilizar aqui a parte do Patch Tuesday da Microsoft, né? Então ele vai seguir a configuração, né, o deploy, né, através do Patch Tuesday da Microsoft. Então toda segunda, terça-feira do mês a Microsoft libera as atualizações de segurança. Então eu vou seguir praticamente o mesmo agendamento, né? Então, que seriam na segunda e na terceira semana, na quarta, na quinta e na sexta, das 0 horas às 23h59, essas atualizações vão ser disponibilizadas e instaladas nos computadores. Vou definir o alvo, né? Onde que eu vou querer que essas atualizações sejam entregues. Então, vou botar aqui um teste, por exemplo. E, se for o caso, eu posso definir uma notificação para o pessoal de TI receber, né? Então, a nossa política de automação está pronta. Daqui a uns minutos ela popula e já começa a entregar caso tiver alguma atualização faltando nessas máquinas. Isso acaba sendo automático. É possível também criar para Mac, né? Então eu posso definir atualizações para Mac, por exemplo, utilizando as mesmas configurações da Microsoft. Posso fazer para softwares de terceiro também. Eu posso criar uma política automatizada para entregar atualizações para software de terceiro.
Para alguns antivírus, né, como o Windows Defender, o McAfee Endpoint Security, o Microsoft Forefront, ele também faz atualizações das definições e eu posso automatizar essa tarefa. E com essa parte de automação, a gente já resolve a questão de precisa manter a máquina sempre atualizada, como é que eu faço? Né? Então, basta automatizar, né? Lógico, né, seguindo as prioridades do ambiente. Além disso, também é possível fazer de forma manual, se for o Desktop Center identificar, né, os patches ausentes, né, então é possível marcar o patch, né, e simplesmente mandar instalar um patch, né, marca o patch ausente e pode pedir para instalar e ele vai fazer a instalação. Igual à questão das vulnerabilidades, né, ele traz aqui qual que é a descrição do patch, o boletim, né, o patch ID, quais sistemas faltam instalar o patch, né, para facilitar também no momento de aplicar, né, não pode aplicar num servidor, no horário comercial, então ajuda a definir aí a melhor janela. E basicamente seria essa a função do Desktop Central para ajudar a resolver a questão de vulnerabilidades. Vou passar a palavra para o Tony agora de novo. Está com você aí de novo, Tony. Vou puxar o controle aqui, peraí. Vou compartilhar a tela. E já temos até pergunta aí sobre a parte de gerenciamento de patches. A gente já tem uma pergunta aí para falar sobre como é que funciona a ferramenta. A gente vai mostrar na sequência aí já. As perguntas a gente vai deixar para o final e aí a gente responde todas de uma única vez. Como é que funciona. Então, o que a gente falou aí sobre a parte de gerenciamento de patches, só voltar para a nossa telinha aqui, para eu continuar acompanhando aqui. Se tiver mais perguntas. Perfeito. Então, a gente falou aí sobre a parte de gerenciamento de patches. O Fernando mostrou um pouco, né, um overview aí, como sendo um pouco redundante, né, bem superficial, do que a ferramenta pode fazer por conta do tempo, mas ainda está disponível aí para depois fazer uma sessão exclusiva e mais detalhada sobre as funcionalidades. A gente pode entender esse ponto. Inclusive até, né, a gente não tem como mostrar aqui, mas tem um aplicativo do próprio Desktop Central, onde você pode fazer essas alterações que o Fernando mostrou através do cliente para o celular. Então você está remoto, literalmente com o celular, sem acesso ao computador. Nem por isso você vai deixar de aplicar um patch ou fazer a instalação de um software pontualmente. Você pode consultar ali o seu celular e fazer o deploy pelo próprio celular. Então, a gente mostrou aqui um pouco do ciclo, né, de como é que é feito. A opção de você criar uma bolha também para testar esses patches em um grupo de computadores. Depois de validado, fazer esse deploy da ferramenta. Um outro ponto importante, né, é a questão da simplificação e simplificar o caso da instalação de softwares, endpoints. Então, de uma forma bem simples, você tem essa opção de fazer o deploy. Então, você pode criar já baseado em templates, que a própria ferramenta já oferece, né, o Desktop Center já oferece alguns templates, ou você pode fazer a inclusão desse pacote dentro da ferramenta. E uma vantagem é que a gente não precisa, né, pelo Desktop Central, criar pacotes adicionais para fazer a remoção. Você pode reaproveitar o mesmo pacote e fazer a instalação e a desinstalação. Então, você já ganha tempo aí e reduz o número de pacotes que você vai ter na sua rede trabalhando para auxiliar. E aí, como eu já tinha comentado, né, a questão do portal self-service, para facilitar a vida dos usuários, eles fazerem isso. Também é possível criar a parte de atividades de pré e pós-deploy. Então, eu posso criar uma atividade pré de verificar se tem espaço em disco. Apesar de a gente falar isso brincando, mas é muito comum o pessoal querer instalar software, ou até mesmo, né, quem já não viu alguém aí tentar atualizar um sistema e não checar se tem o espaço em disco necessário para concluir. Então, precisa ter essa verificação.
para reduzir esses riscos com as coisas pequenas, né? Então, facilitar já e agilizar. A desinstalação com o mesmo pacote, o deploy agendado, então você pode agendar para quando vai executar esse deploy. E também fazer a instalação do software com o usuário específico, de repente com o usuário administrator ou com o usuário de serviço. Então você consegue fazer isso de uma forma bem simples e rápida. Então aqui alguns pontos, na questão do controle remoto, o Fernando já passou ali sobre a parte de deploy. Aqui como é que funciona o nosso controle remoto, o suporte também a múltiplos monitores, né, que é um desafio para quem faz acesso remoto e o usuário tem mais de um monitor, então acaba ficando perdido ali, a gente consegue ter esse suporte, como eu já mencionei antes, a parte de chat e também a parte de controles aí de fazer chamadas de vídeo também, se necessário. Então você pode fazer o controle tudo aqui pela própria ferramenta. A parte de gestão de inventário e políticas de segurança, né? Então você pode criar aí a parte de ter o inventário do software, saber o que eu tenho de software, o que eu tenho de hardware, ser notificado quando um hardware for removido ou adicionado, o mesmo para software, saber se o espaço em disco está num determinado volume, receber alertas. Então você consegue criar todo esse mecanismo para te dar ali as informações para gerenciar de uma forma simples e eficiente os seus ativos de endpoints. Aí a parte de configurações, né, te dei alguns exemplos aqui. Isso você faz tanto para Windows quanto para Linux e para Mac no único console. Não preciso ficar brigando de console em console para fazer isso. Então tem tudo gerenciado em um único lugar. E aí a gente vai entrar aqui na parte de hardware de endpoints. E aí a gente tem alguns pontos aqui importantes que a Stephanie vai conduzir para a gente. Eu só vou comentar aqui alguns tópicos que são importantes, né? Que a gente tem, o Fernando já comentou da avaliação de vulnerabilidades e mitigação de ameaças, né? E a gente entra num outro ponto aqui do hardening, que é a questão de controle de aplicações. Então imagina vocês poderem criar aí, acho que vou dar um spoiler do seu, Stephanie, mas você mostra depois aqui. Criar como se fosse um modo quiosque do endpoint, onde o usuário pode somente acessar uma aplicação durante o horário de trabalho. Então, imagina, nesse cenário, quem está com os usuários remotos, eu bloqueio a máquina dele, ele só vai poder utilizar aqueles softwares que são da empresa, que está liberado para fazer o acesso durante o horário comercial. Após isso, eu posso criar uma liberação, onde ele acessa outros, e aí, claro, com todo o controle possível. A gente já falou da questão de controle de pets, né, de automatização de pets, o gerenciamento de privilégio, né, dos endpoints. Então, de repente, uma aplicação ser elevada aí os privilégios para fazer acesso, a questão do próprio BitLocker, né, para criar um controle maior aí de criptografia dos dados, as configurações que já montou, prevenção de perda de dados, eu vou comentar depois aí no nosso DLP, controle de dispositivos. Então, a Stephanie vai mostrar para vocês a possibilidade de você bloquear ou controlar o acesso de pendrives, de conexões Bluetooth e outras também. E, claro, a segurança do navegador. Como eu vivo falando aqui, né, quem já acompanha a gente nos outros Masterclass, webinars que a gente realiza, a facilidade que é para o usuário instalar uma barrinha, né, uma extensão no browser, no navegador, e aí ele achar que vai minerar Bitcoin e ficar milionário sentado ali no sofá, enquanto o computador dele fica minerando Bitcoin. Porém, não é bem assim. Então, acaba trazendo mais malware que pode depois gerar um ransomware dentro da empresa. Então, se aproveita dessa fragilidade, a vulnerabilidade do usuário, para conseguir aí outros benefícios em prol da invasão. Então, vou passar aqui para a Stephanie e ela vai mostrar um pouco aí sobre esses controles que a gente tem para hardening. Tá com vocês, Stephanie. Obrigada, Tony. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo visualizar? Estão visualizando sim, Stephanie. Ótimo.
Então, eu vou falar aqui um pouco da parte do BitLocker, né? Vou mostrar um pouco para vocês aí que o Tony comentou. Então, aqui a gente tem um dashboard rápido, com algumas informações fáceis aqui já na tela. E aqui eu vou mostrar um pouco da política, que a política tem várias opções já para ir escolhendo, decidindo se vai fazer uma criptografia, qual a configuração dessa criptografia, tudo isso. O tempo aqui vai restartar, não vai. Quando vai ser feito um update de recover. Então, a gente consegue definir essas políticas e salvar. E aqui, a gente pode ter várias políticas, né? E decidir para quem a gente vai aplicar qual. Parte de deploy. Eu tenho aqui um grupo, né, de workstation. Tem as informações da última vez que foi feita a modificação, de quando foi criado isso. Então, é toda essa parte aqui do BitLock. Tenho a avaliação, esses aqui estão com probleminha, acho que a gente está precisando rever em nosso laboratório, mas está tudo certo aqui, a gente tem todas as máquinas, tudo que está acontecendo. Teria aqui uma parte de reports, no caso a gente não tem informação no laboratório. Tem várias coisas aqui, tem como configurar, definir para ser gerado um escalador dos reports, qual tipo de reporte eu quero, um reporte USB, um reporte normal, de patch. Então, a gente tem as opções aqui do BitLocker. Vem, configura, escolhe e define, né? De quanto em quanto tempo, quando que isso vai sair. Tem PDF, tem CSV. Tem várias instâncias aqui para o pessoal poder utilizar esses reportes. E a gente tem aqui a parte de browser também, que o Tony falou, né? Então, a gente consegue definir algumas políticas. Aqui é para associar a política que foi criada, qual máquina, como que vai funcionar, em que grupo que está associado. A gente tem as informações. Tem aqui o grupo, o website grupo para a gente criar. Repositório da extensão. Na parte de políticas, a gente consegue ver algumas coisinhas a mais. E complemento do Firefox, está publicado, é uma política que está habilitada. Ó. A gente tem aqui a última versão que saiu, quando foi criado, quando foi modificado. Tem vários detalhes aqui da política. Ó. Política do Firefox. Então, foi feito o deploy. Tem para criar ela. Pode ser do Chrome, do Explorer, do Firefox. Tem até o Chromium aqui, ou o Edge. Para quem usa ainda, né? Então, a gente tem aqui algumas opções. Super fácil, bem tranquilo de configurar aí a política. E a gente pode ter várias, né? Uma para cada um. De acordo com o gosto do pessoal, de quem usa, a gente consegue controlar. Não precisa limitar o pessoal a usar um determinado navegador. Pode configurar todos aí, ter a tranquilidade que, independente do navegador que ele usa, você vai ter as políticas sendo aplicadas. Tem filtro, thread de prevenção. Tem mais algumas informações aqui. Customização do browser. Tem política de rota. Tem um lockdown do browser. As informações de Java. Web isolada. A gente tem todas essas opções ali na parte de browser das políticas. E aqui a gente tem algumas opções mais fáceis de ver aí das vulnerabilidades. Isso aqui aí fica legal porque é uma visualização rápida, né? É bom bater o olho, já ter uma ideia, colocar ali numa visualização de uma TV rápida para todo mundo. Então, a gente tem aqui vulnerabilidades no Chrome, do Internet Explorer, do Firefox, ou do Edge. A gente tem essas informações de acordo com o que tem na rede aí, né? Do que tem configurado no Desktop Central. Então, ele vai trazer essas informações e a gente consegue gerenciar cada um de acordo. Aqui a gente tem máquina só com o Internet Explorer. Então, aqui tem as informações, tudo certinho. Eu tenho quantos computadores são, se eu estou com alguma vulnerabilidade, se é uma alta vulnerabilidade, se é um baixo risco. Então, ficam todas essas informações fáceis. E aqui tem mais algumas coisas, como add-ons. Aí aqui tem o Chrome como plugin, pode ter outras extensões, outros plugins. Tem aqui o scan dos computadores. Toda essa parte também tem os reportes, né? A gente também consegue configurar os reportes para ser avisado do que está acontecendo, o que está rolando no browser.
sem precisar estar muitas vezes verificando tudo o tempo todo. Cria um reporte, ele vai avisar, ele vai estar sempre te informando aí de tudo de forma rápida, né? Isso é bem legal. Aqui, outra parte bem interessante é a aplicação, né? A gente consegue ter um controle aí das aplicações de agente, aplicação de grupo, de criar política de deploy. Então, aqui as aplicações. Group, eu tenho uma whitelist aqui. Eu tenho uma blacklist, no caso, né? E tenho uma whitelist. Eu consigo colocar aqui algumas coisas. Ó, tem TeamViewer, tem BitTorrent, instalador do TeamViewer, tem o Zendesk. Então, já está no blacklist. Ele já vai bloquear essas aplicações. Isso é bem interessante. Tem uma aqui de Firefox. O Firefox está liberado, então tá tranquilo. A gente está bloqueando só o Edge mesmo, então tá tudo certo, pessoal. Quem usa o Chrome, acho que tá liberado ainda. O Zendesk, TeamViewer nessa daqui, então são testes, né? Então, como vocês podem ver, é bem tranquilo de criar. Só clicar aqui, a gente vai adicionando e tem todas as opções, né? Tem Teams, tem Internet Explorer. Só citando alguns aqui para vocês, ó, tem Firefox, tem Thunderbird e várias coisas. Isso aqui é bem legal, é bem fácil de fazer. Como o tempo é curto, hoje a gente acaba passando mais rápido por cima dessas informações. Mas como o Tony falou, qualquer interesse aí de vocês, é só entrar em contato com a gente por e-mail, a gente mostra mais opções. E mais coisas da ferramenta e mostra de acordo com as necessidades, né? Aqui na parte de políticas aqui de device control, só para eu finalizar com vocês, a gente tem a parte do USB, né? Daquele controle de devices. Eu vou bloquear, eu vou liberar, eu vou bloquear somente, eu vou liberar somente leitura, ou eu vou bloquear tudo, não vai poder fazer nada. Mas aqui no caso, ó, é uma read-only, só vai funcionar a leitura, não vai funcionar mais nada. Já está aqui criada, configurada, tudo certinho. Toda a informação da minha política, ó, tudo que ele está permitindo, o que ele está bloqueando, toda a descrição da política, aí um resumo, né? E as informações, aqui ficariam os computadores, os grupos onde elas estão sendo aplicadas. E para criar essa política também é bem tranquilo, tem aqui as opções, como eu falei para vocês, permite tudo, permite só uma determinada coisa, bloqueia tudo. Então, tem todas essas informações. Tem várias coisas, né? É possível bloquear e desbloquear até mouse e teclado. E tem mais aqui algumas coisas, como quanto tempo, como vai funcionar, qual a notificação disso. Eu vou definir uma notificação padrão, uma customizada, qual vai ser a mensagem que vai aparecer para o usuário. Eu só vou deixar off, eu vou bloquear e pronto, ele nem precisa saber o que está acontecendo. Então, tem todas essas opções, aqui as políticas. Aqui tem mais algumas informações também de acesso temporário. Eu posso permitir por um determinado tempo um acesso ali que eu sei que vai acontecer, vem, define para que seja feita uma manutenção, alguma coisa assim. Mais algumas informações aqui, que é só sobre gerenciamento dos computadores mesmo. E alguns resumos, né? Como vocês podem ver, sumário, device status, computer by device. E a parte também dos reportes. Então, também é fácil criar e configurar reportes para estarem sendo enviados para todo mundo. E não precisar ficar o tempo todo de olho nas informações. Eu acho que é isso que eu tenho aqui para passar para vocês. Eu vou passar a bola de volta aí para o Tony, para ele terminar aí com vocês e mostrar essa novidade que ele está prometendo. Não vou dar spoiler, não. Estou vendo que tá chegando um monte de pergunta ali. O final vai estar bem interessante aí para a gente falar. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para o acesso. Compartilhar aqui. A gente já vai responder as perguntas. Então, continuando aqui, a Stephanie falou um pouco da parte de hardware, né? Só passando aqui mais alguns slides. Então, ela mostrou um pouco disso aqui na prática, funcionando, né? Para mostrar esses acessos. Então, a gente pode criar várias políticas, como prevenção a phishing, a parte de gerenciamento de aplicações que ela comentou também. Então, você pode fazer um quiosque, no exemplo que a gente tem aqui no laboratório. Algumas máquinas, somente o Firefox, são liberadas e outras, nada de acesso. Então, a gente tem esse tipo de ação também. Aqui a gente vai falar um pouco
sobre a questão do OS Deploy, né, que é o módulo que o Desktop Central possui. Então, como descomplicar essas questões de deploy de sistema operacional. Então, aqui a gente tem o fluxograma, né, de como é que é feito. A gente cria a imagem que vai ser a nossa matriz, a customização desse deploy, né, o que a gente vai querer, se vai querer manter o seed, se vai querer fazer um novo seed, se vai utilizar depois, criar uma mídia PXE ou USB para fazer o deploy. No caso de criar uma imagem offline, né, se estiver num ambiente remoto, fazer o deploy dessa imagem de forma manual ou automatizada também. E, claro, ver os status. A gente separou alguns pontos, a gente já comentou sobre esses tópicos aqui. E mostrar para vocês um deploy, né, um exemplo, né, bem rápido, de como é que funciona no caso de um deploy manual. Então, espetei o pendrive, ele vai fazer aqui o download direto do servidor. Quando ele terminar o download da imagem, ele vai trazer aqui para a gente o retorno com as informações para dar sequência no deploy. Então, você tem essa possibilidade de fazer o deploy das imagens de acordo com o local que você tiver. Né? Você não precisa estar no local em si, você consegue fazer standalone para recursos que estão em outra rede também. E aí aqui um pouco da parte de gerenciamento de dispositivos móveis, né, que a gente acaba comentando, que aí tem dentro do service do Desktop Central também. E aí a gente tem essa possibilidade no mesmo console, tanto gerenciar os endpoints, as estações de trabalho, os servidores, quanto também, né, não deixa de ser um endpoint, nos dias de hoje, os nossos dispositivos mobile. Então eu consigo ter aí meus tablets sendo gerenciados, né, Chromebook, celular, tablet, que você tiver, você consegue fazer essa gestão. E aqueles famosos Bring Your Own Device, né, os BioD, você pode também fazer a gestão dos usuários que levam esses recursos para trabalhar na empresa e manter um controle. Então, você pode criar um modo quiosque, gerenciar perfis, assim como a gente comentou do portal de self-service para os endpoints, para aplicações nas máquinas, né, nos computadores, também pode ter para os dispositivos mobile. Você pode criar ali no cliente do celular, vai ter o agente do Desktop Central, e ele vai fazer o quê? Vai ter a listinha do que ele pode instalar de forma automatizada. Então, você cria ali, em vez de utilizar o Play Store ou o Apple Store, vai criar o seu próprio marketplace com as aplicações que são permitidas para fazer o acesso. E vai ter o inventário, rastreamento, geolocalização desse recurso também. Então, totalmente o ciclo de vida dos seus endpoints móveis aí também. Tá legal? Aqui um pouco do suporte, né, que ele dá aí a partir de quais versões. Então, do Android da versão 4 para cima, do Windows 8 para cima, o Chrome da versão 57 para cima, iOS, iPadOS, macOS, tvOS também. E aí aqui chegou no momento que a gente vai mostrar para vocês aí um pouco do que tem para a parte de DLP para endpoints. Nós lançamos aqui, nem deu tempo de traduzir a página ainda, já colocamos aqui. Então, em uma semana a gente teve o lançamento do nosso endpoint DLP aí Plus para endpoints, e o foco aqui é a gente ter essa segurança maior para os nossos endpoints. Então, eu consigo fazer um discover de dados. Quem acompanhou, né, os nossos masterclass, onde a gente falou do data security, então a gente tinha ali a visão voltada para os servidores, e agora a gente traz isso para os endpoints. Então, você vai ter a classificação dos dados, ver as ameaças, controles de dispositivos, controles de tráfego web, né? Se está fazendo um upload de algum dado sensível, tudo isso voltado aos nossos endpoints. Deixa eu carregar aqui nossa demonstração. Abrindo uma outra tela ali, peraí. Então, volta para cá. Então, vamos logar nele aqui, o Endpoint DLP Plus, apresentando para vocês, em primeira mão. Tá? Então, uma ferramenta, para quem já trabalha com Desktop Central, ele é bem parecido, não muda muita coisa. Aqui eu já tenho algumas informações, né, com relação às informações, são
dados pessoais ou dados financeiros. A gente criou algumas políticas aqui, então eu tenho uma política de demonstração, onde eu tenho 2 sistemas, uma máquina que ela está fora da rede, ela perdeu a comunicação, eu tenho uma outra aqui que ele está fazendo as leituras. E aí ele começa a analisar o meu ambiente aqui já para criar as informações. E caso eu tenha algum, vamos dizer assim, evento relacionado a acesso a arquivos, e-mail, upload de arquivos, gravação e outras coisas, ele vai linkar isso aí para a gente aqui. E eu tenho algumas regras que eu apliquei no caso. Vou mostrar para vocês rapidamente, né? A parte de classificação, a gente pode criar regras. A gente pode vir aqui e pedir para ele criar as regras. E eu posso selecionar se eu quero todas ou somente um tipo de regra, né? Eu quero financeira, então ele já vai trazer aqui esse filtro para a gente. E eu posso vir aqui montando o que eu quero de informações, dados de cartão de crédito, por exemplo. De aí que é. Então eu posso vir aqui e colocar as informações de cadastro aqui de banco, do IBAN, taxa, então, opa, meu CPF. Quantas ocorrências eu quero? Então eu venho aqui e posso colocar o número de ocorrências. E eu vou montando isso de acordo com a minha necessidade. Então eu posso vir aqui, aqui a gente tem parte de CNPJ também, endereço de e-mail. Então tudo isso a gente pode vir aqui dar uma olhada na questão do RG. A gente vai pegando todas as informações, vai montando, né? Tem uma pancada de informação, dados também aqui, né? Datas. A gente pode selecionar aqui os formatos que a gente quer. Vamos colocar aqui o nome, né? Opa. Vou salvar essa regra. Então, eu já tenho aqui a minha política e vou fazer o deploy dela. Então, eu vou associar uma política. Aí eu tenho um grupo criado aqui dentro já, né? Que já está associado, que é esse demonstração. Vou modificar aqui para vocês. Então, eu já tenho as informações e aí eu entro para a regra de DLP, onde eu coloco aqui se eu quero somente auditar ou permitir o que tiver em aplicações que são aqui aprovados, né, que são confiáveis. Então, eu posso definir aqui quais são. Se eu vou permitir a captura de tela, então eu posso fazer todo esse controle, questão de e-mail também. Upload de arquivos, né? Então se alguém fizer um upload, eu vou auditar. Quais os navegadores, se eu tivesse mais um navegador aqui, eu poderia colocar também. Quais os domínios que são utilizados, por exemplo, uma transferência segura aqui, né, web. Coloquei como exemplo aqui o e-transfer, por exemplo. Aqui a questão de dispositivos removíveis, né? Se eu quero auditar, permitir somente os dispositivos que são confiáveis, ou bloquear a transferência de dados sensíveis. Aí a questão de impressora também, uma série de outras informações. Feito isso, aplicando isso aos nossos recursos, eu vou começar a ter informações, como eu já tenho aqui na parte de eventos. E se eu tiver algum evento em si, eu vou ter aqui a questão de receber a notificação também. E saber, né, no caso, do meu recurso que eu tenho, se eu tenho algum detalhe, por exemplo, aqui no caso de um e-mail, não tem configurado, né? Mas se tivesse a transferência de uns dados sensíveis por e-mail, teria as informações. A mesma coisa para o acesso a arquivos. Upload, né? Se eu utilizasse um dos navegadores ou esse domínio aqui em questão, tivesse dados sensíveis sendo trafegados, ele ia reportar para a gente aqui também, assim como os mesmos para os outros tipos. E aí a minha lista de regras que eu tenho aqui. E a possibilidade de gerar relatórios agendados, né? Então a gente pode vir aqui agendar esses relatórios, inclusive de falsos positivos. Então, a gente pode trabalhar com todo esse ponto aqui. E até criar relatórios baseados em consultas também. Então aqui um pouquinho, a ferramenta é bem recente, ela vai ainda passar aí por outras funcionalidades que vão vir aí no roadmap. Então, para quem já quer
ter aí um DLP voltado para os endpoints, já tem a possibilidade de contar com o recurso. Atualmente, o suporte dela é somente para Windows, tá? Então tem esse ponto aí importante para mostrar para vocês. E o resto é basicamente a mesma coisa para quem já administra o Desktop Central, onde eu tenho os meus computadores. Eu vim aqui para adicionar mais computadores, eu seleciono quais computadores eu quero e mando ele fazer a instalação de acordo com o meu escritório remoto. Ele vai buscar, essas máquinas estão desligadas, então ele não vai conseguir adicionar. Então ele vai dar a mensagem de erro ali e já vai avisar para a gente. Então tem essas simplicidades aqui para configurar de uma forma rápida, fácil. E com relação às políticas, né? Passei aqui um pouco até aqui rápido. A gente pode criar novas regras também. Então já tem ali uma relação que vem, mas eu posso vir aqui selecionar o formato que eu quero, criar um nome e aplicar essa regra para a gente também aqui. Então, de uma forma bem simples, fácil, a gente consegue ter todo o controle do DLP dentro do nosso ambiente. Então, vou voltar para cá. Então, a gente consegue abordar todos esses pontos para os endpoints. Então, por hoje foi isso que a gente separou para vocês. Tá? Deixa agora a gente ver aqui, abrir para as perguntas. As perguntas que não ficarão sem respostas. Hoje tem. O pessoal tá empolgado aqui hoje, hein? Vamos lá. A pergunta do Celso ali, a primeira pergunta. Bom dia. Quanto à parte de gerenciamento de vulnerabilidades, quando aplicado no dispositivo, ele busca essas atualizações no servidor da Managed Engine ou na nuvem da Microsoft ou de outro? Na verdade, aí, Celso, desculpa, ele busca na nossa base. Tá? Nós temos uma base própria e essa base funciona como hub, conectando em todos os parceiros que a gente tem. Então, a gente concentra na nossa nuvem e aí os endpoints conectam na nossa nuvem para fazer esse tipo de controle, tá? E de acesso à informação. A criptografia do BitLocker. As informações, vamos lá. Quanto à criptografia do BitLocker, quando utilizada a tecnologia TPM, sem senha, se necessário acessar o disco em outro dispositivo, é possível ter acesso à chave de recuperação? Sim, a gente tem aí no Desktop Central a opção de fazer o recover da chave. Então, ele tem essa informação que é imprescindível, né? Você tem ali a chave de recuperação dentro do próprio Desktop Central. Tá? Você tem essa possibilidade, sim, de fazer o gerenciamento. Aí, mais uma pergunta. Quanto ao controle de aplicativos, se bloqueado o TeamViewer, por exemplo, é possível bloquear todas as versões através de uma única regra ou é necessário uma regra para cada versão? Você pode agrupar, dentro do próprio Desktop Central, existe a possibilidade de agrupar as versões, até para facilitar o seu gerenciamento de licenças. Né? Então, é uma prática recomendada onde você pode ver todas as versões, agrupar em uma só e aplicar a regra para essa versão que foi agrupada. Então, você já simplifica aí o seu gerenciamento rapidamente. Tá, vamos lá. Pergunta do Diego. Se o browser, o Application Control e o Device Control são todos add-ons. Sim, eles fazem parte do Endpoint Security, que é um add-on que já vem com todas essas features, incluindo o BitLocker, o Vulnerability Manager, o Browser Security, o Device Control Plus, eu acho que eu vou repetir mais um, e o controle de aplicações também. Então, você tem tudo isso num único pacote. Tá bom? Aí, mais uma pergunta. A solução do DLP utiliza um console diferente do Desktop Central ou é possível adicionar essa funcionalidade na mesma console? É possível trabalhar com regex nas regras de DLP? Bom, com relação à última parte da pergunta, sim, né, que eu mostrei ali a possibilidade de você fazer essa configuração. E como eu comentei, a solução é nova. O agente que ele utiliza, tá, o DLP,
é o mesmo agente do Desktop Central. Então, questão de, no roadmap aí, em breve vocês vão ter novidades sobre a utilização em conjunto das ferramentas, tá bom? Assim como hoje é possível você ter o Desktop Central e ter isoladamente o Browser Security, o Application Control Plus, o Device Control Plus em soluções separadas, né? Hoje a gente tem aí o endpoint DLP de forma separada, mas o time de desenvolvimento está trabalhando. Como eu comentei, a solução é nova, então em breve a gente vai ter mais novidades sobre as integrações possíveis entre as ferramentas. E aqui a última pergunta que eu tenho aqui disponível. Acabei de responder sem ler sua pergunta, Clésio. O DLP usa o mesmo agente do Desktop Center. Tá? Então, por enquanto, o pessoal está trabalhando nesse ponto para deixar todo mundo utilizando o mesmo agente e futuramente ter tudo isso integrado também. Mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. A gente tem um tempinho aqui ainda para dividir com vocês aí conhecimento. Convidar vocês, né, para acessarem aí o nosso canal no YouTube, o nosso Managing Engine Brasil, nossa rede social, o Instagram, e o nosso blog, que é sempre alimentado não somente com informações sobre os nossos produtos, mas também com outros artigos de mercado, com algumas dicas de gerenciamento, tanto para então a parte de gerenciamento de endpoints, a parte de ITIL, segurança. Então a gente tem o nosso time de marketing sempre criando aí conteúdos excelentes para auxiliar vocês com relação a tirar alguma dúvida, alguma outra informação, não só a respeito da ME, mas também como respeito de assuntos diversos da área da tecnologia. Bom, pessoal, então agradecer, Fernando e Stephanie. Prazer enorme dividir com vocês mais esse espaço aqui do nosso webinar para ajudar a tirar dúvidas e, claro, mostrar como é possível gerenciar os endpoints de uma forma simplificada e sem ter que ficar passando raiva para fazer o gerenciamento nem a implementação. Tá? E ficamos até a próxima. E, pessoal, por favor, acompanhe nossas redes sociais, que em breve muito mais novidades. Fernando e Stephanie, obrigado vocês aí por mais uma. Beleza, Tony Mar, obrigado você aí, obrigado pessoal pela participação. Obrigada, Tony, obrigada, Fernando, e todo mundo que participou hoje, foi bem legal. Então, até mais e fiquem seguros, pessoais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.